Imagine uma cidade tomada pelo medo, muralhas altas que parecem intransponíveis e homens treinados para a guerra marchando em direção à destruição. Entre ruas estreitas e casas empilhadas sobre a colina, uma mulher observa em silêncio. Seu nome é Raabe. Ela é conhecida na cidade como prostituta, desprezada por muitos, mas nesta noite tudo mudará. Porque mesmo aqueles que a sociedade rejeita podem se tornar instrumentos de Deus. Como uma mulher com um passado marcado pelo desprezo e pelo pecado, poderia ser escolhida para fazer parte de um plano divino que mudaria o destino de um povo inteiro? A história de Raabe se passa em Jericó, uma cidade próspera, mas também marcada por idolatria e medo. Suas muralhas eram conhecidas por sua resistência, consideradas impossíveis de serem conquistadas. Mas Deus tinha um propósito. Ele enviou 2 espiões israelitas para examinar a cidade antes de realizar o que muitos chamariam de impossível: a queda de Jericó. Raabe, em sua casa, percebe a presença desses homens. Algo em seu coração, uma intuição ou talvez um chamado silencioso de Deus a alerta sobre o perigo que se aproxima. Diferente dos cidadãos que viviam na ignorância ou na indiferença, Raabe entende que o poder que está diante dela é maior do que as muralhas, do que o exército, do que o próprio medo. Ela os esconde em seu telhado, entre feixes de linho seco, arriscando sua vida por acreditar que havia algo maior em jogo. Este ato de coragem, realizado por alguém considerado marginal pela sociedade, é o primeiro sinal de sua fé. E aqui já surge o primeiro gatilho de curiosidade. Como uma mulher desprezada poderia ter coragem suficiente para desafiar uma cidade inteira? Enquanto isso, os soldados de Jericó procuram pelos espiões, inspecionando cada esquina, cada casa. A tensão cresce. Raabe, com sabedoria e prudência, mente para os perseguidores, dizendo que os homens já haviam partido. Ela arrisca tudo, sabendo que sua própria vida está em jogo, mas motivada por algo que os olhos humanos não podem ver: a promessa de Deus aos israelitas. E então vem o clímax deste primeiro contato. Raabe faz um acordo com os espiões. Ela lhes pede que, quando a cidade for tomada, sua vida e a de sua família sejam poupadas. Para selar a promessa, eles instruem-na a amarrar uma corda escarlate na janela de sua casa, um símbolo simples, mas poderoso, que marcaria sua fé e sua obediência. Este gesto, aparentemente pequeno, será o que a salvará, mostrando que em Deus até o menor ato de fé tem grande significado. Porque Deus escolheu Raabe, uma prostituta, para desempenhar um papel tão crucial? Como uma simples corda poderia proteger vidas durante a destruição de uma cidade inteira? Que lições sobre coragem e fé podem ser extraídas de alguém considerado indigno pela sociedade? Raabe, portanto, não é apenas uma mulher que age por medo ou interesse próprio. Ela demonstra um entendimento profundo da realidade espiritual que a cerca. Sua fé a transforma de alguém marginalizado em alguém essencial para o cumprimento do plano divino. É impressionante pensar que sua coragem surge do reconhecimento da soberania de Deus, mostrando que o poder de transformar vidas não depende do passado, mas da fé no presente. Além disso, o relato bíblico nos apresenta outro ponto fascinante. Raabe não é apenas salva fisicamente, mas espiritualmente. Sua fé não é apenas uma ação de sobrevivência, mas uma confissão de confiança no Deus de Israel. Este é um tema recorrente nas Escrituras. A fé que salva não depende da moralidade ou do status social, mas do coração que reconhece e se rende à vontade de Deus. À medida que a noite avança e os espiões escapam em segurança, Raabe se torna mais do que uma observadora da história. Ela se torna parte dela. Sua coragem e sua fé reverberam através do tempo, sendo lembradas como exemplo de como Deus valoriza a fé verdadeira, mesmo quando vem de onde menos se espera.
O clímax deste primeiro bloco revela que a salvação de Raabe não é apenas física, mas simbólica. Uma demonstração de que Deus transforma vidas, resgata aqueles que se arrependem e utiliza até mesmo os mais improváveis para cumprir seus planos. É um lembrete de que, independentemente do passado, a fé genuína abre portas que o mundo considera fechadas. Ao refletirmos sobre Raabe, somos desafiados a reconsiderar nossos julgamentos sobre os outros e sobre nós mesmos. O que define nosso valor diante de Deus não são as falhas ou o passado, mas a capacidade de crer e agir com fé. Raabe nos ensina que não importa o quão insignificante ou rejeitado alguém possa se sentir, a fé verdadeira sempre encontra um caminho para a redenção. Se esta história de fé e coragem te tocou, continue conosco neste vídeo, pois nos próximos blocos vamos explorar como Raabe e sua família foram protegidas e como seu ato de fé ecoa até os dias de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar histórias bíblicas que transformam vidas e revelam lições profundas para o nosso cotidiano. Enquanto a cidade de Jericó dormia sob o manto da escuridão, o destino de milhares de vidas estava prestes a ser decidido. Raabe, ainda olhando para a corda escarlate pendurada em sua janela, sabia que algo muito maior do que ela estava em movimento. A cidade que parecia invencível seria derrubada, e sua fé seria testada como nunca antes. Como alguém poderia manter a fé quando tudo ao redor ameaça ruir, quando o perigo é iminente e cada decisão carrega a possibilidade de morte? Raabe não estava apenas protegendo os espiões, ela estava se posicionando no centro de um plano divino que ultrapassava a compreensão humana. Cada passo que dava era um ato de confiança em Deus, mesmo sem saber exatamente como seria o resultado. Este é um ponto crucial. A fé verdadeira não espera por certezas, mas age mesmo diante do desconhecido. Ela orienta sua família a se esconder dentro de sua casa, preparando-os para o que estava por vir. O medo é palpável, mas a confiança de Raabe nos planos de Deus se torna um farol em meio à escuridão. É nesse contexto que percebemos a força do caráter dela, coragem e prudência, caminhando lado a lado. Enquanto isso, os soldados israelitas continuam suas operações e o caos começa a se instalar em Jericó. As muralhas que antes pareciam impenetráveis estão prestes a cair, mas a salvação prometida aos que confiam em Deus já estava assegurada para Raabe e sua família. A narrativa nos apresenta outro gatilho de curiosidade. Como Deus escolhe proteger alguns em meio à destruição total? O que torna a fé de Raabe diferente da fé dos outros habitantes da cidade? Os eventos que se desenrolam revelam detalhes surpreendentes. Raabe não apenas demonstra coragem física, escondendo os espiões, mas também espiritual, reconhecendo o Deus de Israel acima de qualquer poder humano. Cada ação sua revela um coração disposto a obedecer, a confiar e a se entregar completamente, mesmo sem garantias. À medida que os israelitas preparam o ataque, os cidadãos de Jericó permanecem alheios à destruição iminente. A diferença entre Raabe e o restante da cidade não é apenas moral ou social, mas espiritual. Ela vê o que outros não veem, a soberania de Deus e a certeza de que sua promessa é confiável. É aqui que a narrativa ganha profundidade. A fé verdadeira enxerga o invisível e confia no impossível. O momento decisivo se aproxima. Raabe observa as tropas de Israel, ansiosa e temerosa, mas não vacila. Sua fé a mantém firme. Ela se lembra das palavras dos espiões, que a corda escarlate seria seu sinal de proteção. Este pequeno fio de esperança simboliza algo muito maior: a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Por que apenas aqueles que creram na promessa foram protegidos? Que poder há em um simples ato de obediência e confiança? Como o medo e a fé coexistem em um momento de risco extremo? Quando a destruição de Jericó começa,
É impressionante perceber o contraste. O caos toma as ruas. O som de trombetas e gritos ecoa entre os escombros, mas dentro da casa de Raabe há uma calma sobrenatural. Este é o clímax deste bloco. A proteção divina se manifesta de forma tangível. A casa marcada com a corda escarlate permanece intacta, enquanto tudo ao redor é consumido. É a confirmação de que a fé não é apenas um sentimento, mas uma força que preserva e transforma vidas. Raabe emerge desta experiência não apenas salva, mas transformada. Sua história se torna um testemunho do poder da fé e da fidelidade de Deus. Ela mostra que, mesmo no meio do perigo mais extremo, a confiança na promessa divina é capaz de superar qualquer barreira humana. A narrativa de Raabe nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes somos tentados a desistir diante do medo ou da incerteza? Quantas vezes deixamos de agir por falta de confiança em algo maior do que nós mesmos? Raabe nos lembra que a fé exige ação, coragem e obediência, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela nos ensina que a salvação não é apenas física, mas espiritual, e que Deus honra aqueles que o reconhecem e confiam em seus planos. Se esta história já despertou algo em você, continue assistindo para descobrir como Raabe e sua família continuam sendo protegidos e qual legado de fé ela deixa para nós hoje. E não se esqueça, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas que inspiram coragem, fé e transformação de vida. Imagine uma cidade que parecia invencível, agora reduzida a ruínas. O som das trombetas israelitas ecoa pelos muros caídos de Jericó. Em meio ao caos, uma mulher observa silenciosamente. Raabe, cuja vida outrora marcada pelo desprezo e pelo pecado, agora se encontra no centro de uma história que desafia a lógica humana. Como alguém tão improvável se tornou peça-chave de um plano divino que mudaria o curso da história. Como a fé de Raabe, uma mulher desprezada pela sociedade, conseguiu transformar não apenas sua própria vida, mas também o destino de sua família e o cumprimento da promessa de Deus. Ao seu povo, após a queda das muralhas, o cenário é aterrador. Pedras caem, incêndios se espalham, gritos ecoam pelo que restou da cidade. Mas no meio deste panorama devastador, a casa de Raabe permanece intacta, sinal claro de que a fidelidade de Deus se manifesta de forma visível para aqueles que confiam nele. A corda escarlate que ela pendurou na janela torna-se símbolo não apenas de proteção, mas de fé ativa. Raabe e sua família, seguros dentro da casa, percebem que algo maior os sustenta. Aqui surge um ponto essencial para o espectador. A fé não apenas protege, mas transforma o medo em coragem, a incerteza em esperança. A narrativa bíblica não deixa de enfatizar que Raabe não apenas crê, ela age de acordo com sua crença, e isso muda tudo. Enquanto a cidade é destruída, podemos imaginar o coração de Raabe batendo acelerado entre o medo e a confiança. A narrativa nos conduz a outro gatilho de curiosidade. Como alguém com um passado tão marginalizado pode exibir uma coragem e discernimento que tantos líderes e cidadãos da cidade jamais tiveram? Além disso, a história revela a dimensão de obediência e fidelidade de Raabe. Ela não apenas protege os espiões, ela entrega a eles sua própria segurança e a de sua família, confiando que Deus cumpriria a promessa feita através de seus servos. Cada detalhe reforça que a salvação divina exige fé, coragem e ação combinadas. Durante este momento, a narrativa também nos aproxima da dimensão espiritual da história. Raabe passa de uma mulher marginalizada para alguém incluído na linhagem de fé do povo de Deus. É fascinante perceber que o ato de fé dela, arriscando sua vida e protegendo os espiões, a torna parte da narrativa maior da redenção,
conectando-a diretamente com o cumprimento das promessas divinas. Enquanto o caos se desenrola nas ruas, Raabe observa que a promessa de segurança para sua família se concretiza exatamente como os espiões disseram. Este é o ponto de clímax deste bloco, a concretização do poder de Deus em proteger e honrar aqueles que o reconhecem. A fé de Raabe não foi em vão. Cada ato de confiança, cada risco assumido resultou em vida preservada e esperança restaurada. Como a obediência de Raabe garantiu a segurança de sua família em meio à destruição. Que lições podemos extrair sobre coragem e fé em situações extremas? Porque Deus escolhe usar pessoas consideradas improváveis para cumprir grandes planos. A narrativa continua mostrando que Raabe, mesmo após a destruição de Jericó, não é esquecida. Ela é lembrada nas Escrituras como exemplo de fé que salva, alguém cuja coragem e confiança em Deus alteraram o curso da história. Mais do que isso, Raabe é mencionada na linhagem de Davi e, mais tarde, na genealogia de Jesus, tornando sua história não apenas de sobrevivência, mas de redenção e inclusão no plano eterno de Deus. Este bloco enfatiza que a verdadeira fé transcende circunstâncias e reputações. Raabe, uma mulher com passado marginalizado, se torna modelo de obediência, coragem e confiança. Cada detalhe de sua história revela que Deus vê o coração, não apenas a aparência ou o passado, e recompensa aqueles que o honram com fé genuína. A história de Raabe nos desafia a considerar nossa própria fé. Estamos dispostos a agir com coragem, mesmo quando o mundo nos rejeita ou nos subestima? Raabe nos lembra que nenhum passado é grande demais para impedir a intervenção de Deus em nossas vidas e que a fé verdadeira pode transformar destinos, preservar vidas e cumprir planos divinos que vão muito além de nossa compreensão. Se esta história já inspirou você, continue assistindo para descobrir como a vida de Raabe e sua família se desenrola após a queda de Jericó e como sua fé deixa um legado que ecoa até hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias bíblicas que revelam o poder transformador da fé e da obediência. Com Jericó agora em ruínas, o silêncio da cidade destruída é interrompido apenas pelo eco dos passos daqueles que permaneceram vivos. Entre os escombros, a casa de Raabe se destaca, intacta, marcada pelo fio escarlate que simboliza fé e obediência. O que começou como um ato de coragem individual transformou-se em um testemunho de redenção, esperança e salvação. Mas qual é o verdadeiro legado de Raabe para aqueles que conhecem sua história? Como uma mulher com um passado marginalizado conseguiu não apenas sobreviver, mas entrar para a história da fé e se tornar parte da linhagem que conduziu à promessa de Deus para a humanidade. Após a queda de Jericó, Raabe e sua família se encontram seguros, mas suas vidas jamais seriam as mesmas. Ela não apenas escapou da destruição física, mas entrou para a narrativa bíblica como um exemplo de fé que salva. Este bloco explora a profundidade da transformação que a fé de Raabe provocou, de prostituta marginalizada a mulher incluída no plano divino. A Bíblia nos mostra que sua história é lembrada por gerações. Raabe é mencionada no livro de Hebreus como alguém cuja fé a salvou, e no Evangelho de Mateus aparece na genealogia de Jesus, mostrando que Deus valoriza a fé genuína acima do passado ou da reputação social. Este reconhecimento eterno é um dos maiores testemunhos de que a fé verdadeira transforma vidas de forma duradoura. Enquanto a família de Raabe se reorganiza e começa a reconstruir suas vidas, podemos imaginar o impacto interno que sua experiência trouxe. Coragem, esperança e uma fé inabalável no Deus de Israel. Raabe compreende agora que o mesmo Deus que protegeu sua casa e sua família é o mesmo que cumpre suas promessas para todos que o buscam. Como Raabe conseguiu manter a fé diante de uma cidade inteira sendo destruída?
De que forma a coragem de um único indivíduo pode impactar gerações futuras? O que a história de Raabe nos ensina sobre redenção, propósito e transformação espiritual? A narrativa também destaca que a história de Raabe vai além da sobrevivência. Sua fé ativa e obediente serve de ponte entre gerações, mostrando que atos de confiança, mesmo de pessoas consideradas improváveis, podem ter efeitos eternos. Este ponto é essencial. Deus utiliza cada gesto de fé para moldar o futuro, e Raabe é a prova viva de que ninguém está fora do alcance do propósito divino. Enquanto isso, a memória de sua coragem ecoa na vida de seu filho e netos, e através deles, na história do povo de Israel. É uma narrativa que transcende o tempo. O ato de fé de uma mulher marginalizada se torna exemplo eterno, provando que Deus honra aqueles que o reconhecem e confiam em seus planos. O ponto culminante deste bloco é o reconhecimento de Raabe como parte da linhagem de fé que conduziu à vinda de Jesus Cristo. Imagine o contraste, de prostituta em Jericó a ancestral do Salvador do mundo. Cada ato de coragem, cada momento de obediência e cada decisão de confiar em Deus foi transformado em legado eterno. Este é o clímax emocional que conclui a narrativa. A fé de Raabe não apenas a salvou, mas também influenciou o curso da história sagrada de maneira profunda e inesquecível. A história de Raabe nos desafia a olhar para além do julgamento humano. Ela nos ensina que ninguém está perdido aos olhos de Deus, que até os mais improváveis podem ser usados para realizar grandes propósitos, e que a fé ativa, mesmo em meio ao medo, abre portas para a redenção e transformação. Raabe nos lembra que nossa história pessoal não define nosso valor diante de Deus, e que a coragem de acreditar e obedecer produz frutos que ecoam por gerações. Se a história de Raabe te inspirou, lembre-se, cada ato de fé, mesmo pequeno, tem o poder de transformar vidas e deixar um legado eterno. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas poderosas que mostram como a fé, a coragem e a obediência podem mudar o destino de pessoas e famílias, assim como mudou a vida de Raabe.